Pessoal, o programa de Tudo Um Pouco de hoje está especial para nós mulheres que precisam acessar a sua natureza instintiva, divina e selvagem. É isso mesmo. Nós fomos conhecer o grupo terapêutico para mulheres que correm com os lobos da doutora Márcia Gaioso. Está fantástica essa matéria, confiram. Pessoal, eu estou aqui hoje no consultório da doutora Márcia Gaioso. Olha só, uma velha conhecida minha e até que enfim consegui trazer ela no programa. Porque hoje, gente, esse programa é especial para nós mulheres, para despertar o nosso divino, a nossa mulher selvagem. Você tá pensando, o que é isso, gente? Calma que ela vai explicar tudo pra gente e quão necessário é isso. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, Sandra, querida? Até que enfim, né? Até que enfim, doutora, que honra você estar aqui no programa. E agora sim, mas teve a hora certa, né? Porque esse seu grupo, formado para as mulheres, são perfeitos, esse grupo terapêutico. Não é isso, doutora? Exatamente, vai começar agora em agosto, na primeira segunda-feira. Disse tudo e vamos saber a respeito agora, gente. E explica pra gente, esse correr com os lobos, é na questão fera mesmo ou é na questão humana? Explica isso pra gente. Ai, que pergunta ótima, porque na verdade isso é uma metáfora, né? Assim como o livro traz contos cheios de símbolos riquíssimos, essa expressão mulher que corre com os lobos é mais um dos símbolos que significa ser uma mulher plena, com conexão com o seu lado instintivo, natural, verdadeiro e profundo. Maravilha. Então, bem, é como você disse, a gente tem um pouco de fera, mas é muito humano isso, né? Exatamente. Nós somos homo sapiens sapiens, mas a gente é animal também. E a gente precisa conectar essa parte animal com a parte emocional, com a parte espiritual. E o livro, os contos e toda a metodologia desse grupo terapêutico faz a gente integrar tudo isso e se sentir mais plena. Maravilha. E por que a mulher moderna de hoje precisa acessar esse seu lado mais instintivo, mais selvagem? Ai, que pergunta ótima. Gente, porque a mulher moderna, ela tá muito ferrada. Vamos combinar. A gente tá muito desnaturalizada. A gente tá muito sobrecarregada. A gente tá muito equivocada. Então, são muitas informações que a gente precisa conseguir organizar dentro de nós. Como é que é essa história de ser mãe, ser profissional, ser filha, ser esposa, ser amiga, ser uma mulher de negócios, enfim, são tantos papéis, é tanta informação e é por isso que a gente brinca assim, a mulher moderna ela tá bem ferrada e pra gente sair desse lugar de sobrecarga, de dor, de sofrimento, de desorganização, o lugar, a direção da saída é pra dentro. Então a gente volta pra nossa natureza, pra gente entender o que a gente precisa jogar fora e o que a gente precisa guardar para viver de maneira plena, leve e satisfatória. Maravilha, doutora. Bom, e essa terapia de grupo é um processo de cura? Como que funciona? Gente, só pergunta boa dessa querida. Olha só, a terapia de grupo, ela tem tantas vantagens. Eu venho desde o ano passado apaixonada. Inclusive, eu só resolvi trazer isso para minha clínica, que eu tenho já mais de 20 anos de prática, porque eu fui paciente num grupo terapêutico de mulheres com esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu falo assim que eu sou minha grande cobaia. Tudo que eu trago para o meu consultório, primeiro eu valido em mim. E aí quando eu entrei nesse grupo, eu senti assim o poder que os contos terapêuticos desse livro têm sobre a nossa feminilidade e que impacta assim em toda a nossa vida. Achei maravilhoso diante de tantas vantagens. Como é online, então é prático, não tem questão, não tem problema logístico. É em grupo, então fica mais acessível o valor, porque o valor hora é meio que cotizado para o grupo e fura as nossas resistências, porque a gente, mulher moderna, a gente também é muito custosa. A gente está cheia de informação e aí a gente tem muitas artimanhas, a gente tem muitas resistências e os contos furam essas resistências. Então, sem a gente conseguir evitar,
a gente se enxerga, porque o conto acessa a nossa verdade inconsciente, que é onde mora a maior parte de nós. Nosso psiquismo é 3, 4% consciência. O resto é inconsciente. Por isso que Freud trouxe aquela metáfora daquela imagem lá do iceberg. A gente vê a pontinha fora, acima da água, mas a maior parte está embaixo da água. Então, os conteúdos da gente que está lá debaixo da água, nesse iceberg da metáfora freudiana, os contos vão lá, sem resistência, porque como a gente está muito sabidinha de muita coisa, então a gente se defende demais, mas com os contos a gente não se defende. Ele consegue acessar isso e dessa forma não tem como a gente não se deparar com as nossas questões boas e ruins. Então aí a gente vai se apropriando e nutrindo as questões boas. E a gente vai reajustando, remodelando, transformando as coisas que não são positivas. Que maravilha, doutora. E eu acabei lembrando aqui de uma metáfora de um índio que fala a questão do lobo mau e lobo bom. É o que a gente alimenta, não é verdade? Então a gente está alimentando o lobo bom, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar desse lobo mau, porque todos nós temos isso na gente, não é verdade? Exatamente. Ninguém é só bondade ou só maldade. É isso mesmo. Maravilha. E é necessário ter esse livro, As Mulheres Correm com o Lobo, para participar dessa terapia? Não é necessário, porque eu trago, tem um protocolo assim, onde eu falo dos contos, né, conduzo as ações terapêuticas no livro, mas eu passo ele por e-book e quem quiser comprar para poder ir lendo também vai agregar, mas assim, não é imprescindível que tenha não. Na luta contra os terríveis ratos e todas as pragas urbanas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Seu problema é com a dona Baratinha ou contra um exército de formigas, não deixe por menos, chame a número 1, Pasta Rosa. Pasta Rosa. 3091 50 50, chame a Pasta Rosa. 3091 50 50, Pasta Rosa. Doutor, e conta pra gente, quais são os medos que mais aparecem quando a mulher tenta resgatar essa força ancestral? Olha, são os bloqueios ligados principalmente a o que a gente chama de lealdade ao sistema familiar. Por exemplo, é comum a gente ver uma mulher que a mãe foi mãe solteira, que a avó foi mãe solteira, ela vira mãe solteira. Então a gente percebe que existe uma repetição de ciclos familiares, né? Assim como é comum a gente ver mulheres que foram às vezes traídas pelos maridos, aí as filhas são traídas pelos maridos. E aí o mais difícil então, em relação a esses bloqueios, é o que a gente chama de lealdade inconsciente ao sistema familiar, que faz com que a gente de alguma maneira vá fazendo escolhas para repetir o que as nossas ancestrais viveram, de maneira direta ou também de maneira inversa. Prática, como a mulher sabe que ela está se afastando dessa essência? Existe alguns sinais? É visível isso? Sim, na prática, gente, é o seguinte, não precisa fazer faculdade de psicologia, nem precisa ir para uma terapia para saber, só para e pensa o seguinte, você está feliz? Você sente assim uma satisfação genuína dentro de você? É um dos sinais. Ou a sua saúde física está ok? É outro sinal. Os seus relacionamentos são satisfatórios? Você tem facilidade, satisfação nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos parentais, nos relacionamentos profissionais, sociais? Também é uma outra medida. E a sua vida profissional, a sua vida financeira e profissional que é conectada é satisfatória? Ou seja, você tem um tripé básico que é relacionamentos, vida profissional com dinheiro e a sua saúde, inclusive a sua saúde subjetiva, de você sentir satisfação na vida. Esses são os sinais que você deve se atentar para ver como é que você está em relação à sua verdade, em relação à sua saúde mental. Se tiver tudo ok, 100%, eu não conhecia essa pessoa ainda não, mas vai que você nem precisa fazer terapia. Tá tudo certo. Agora, se você perceber assim, não, isso aqui até que não tá tão ruim, mas pode melhorar, então busque processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Gente, terapia é muito interessante. Você não precisa ir sozinha. Tem essa opção agora de grupo, que eu acho que é melhor ainda, porque você falou, você acaba pegando experiências de outras colegas, acaba ouvindo e traduz pra sua vida. Assim, gente, não sou o problema, isso acontece, na verdade. Você acaba aprendendo com isso, não é mesmo, Márcia? Exatamente, Sandra. Olha, tem uma frase que diz assim: os dramas humanos são antigos. Então,
Então, quando a gente está num grupo, muitas vezes aquilo que aconteceu comigo, que eu não enxerguei a saída, a gente vendo acontecer com a outra pessoa e a pessoa enxergando uma direção para aquilo, nos ajuda a achar a nossa solução. Ou seja, o grupo acaba potencializando muitas vezes os processos de autotransformação. Doutora Márcia, e o que acontece quando ela acessa esse feminino instintivo? O que você costuma ver? Então, gente, eu posso até falar um testemunho meu mesmo, né? Porque, como eu comentei, eu só trouxe para o meu consultório porque eu passei pelo processo e validei. A gente começa a se perceber, assim, mais leve, mais intuitiva. Nossa intuição, assim, ela eleva exponencialmente. A gente fica mais criativa, a gente fica mais em paz, a gente fica mais divertida, porque são todas características, inclusive, das lobas mesmo, da expressão mulheres que correm com os lobos, da gente ficar mais parecida com essa natureza instintiva dos lobos, de ser criativa, de ser divertida, de ser leve, de ser sábia. Então é isso, as consequências são essas. Doutora Márcia, e esse processo também envolve lidar com as sombras, ou seja, aquela parte nossa que não é tão instagramável, porque nós queremos mostrar só essa parte para a sociedade e sabemos que não é bem assim, né? Total, porque é exatamente quando a gente lida com a sombra, que a gente enxerga a sombra, que a gente deixa de ser refém dessa sombra e aí vira parceiro, que a gente vai integrar essa sombra com a nossa luz e aí o resultado é muito legal. Doutora Márcia, e agora, para quem está assistindo a gente, ficou super interessado, quer participar desse grupo, quer resgatar o seu instinto, a sua mulher ancestral, o seu instinto selvagem, como que faz para participar desse grupo maravilhoso? Conta pra gente. Olha, Sandra, tem que entrar em contato comigo. Eu posso deixar o Instagram? Passa tudo pra gente, passa o WhatsApp, o seu Instagram, as pessoas já entrarem em contato contigo e preparar, porque agosto tá aí. Pois é. Então, entre em contato comigo, as vagas são limitadas, mas assim, é um grupo que permite até uma quantidade razoável de mulheres, não é tão pequenininho, mas também não é tão grande, né? Porque tem que ter um limite ali para receber uma boa condução. Então, pode entrar em contato comigo através do Instagram ou do WhatsApp. E aí, o pessoal da minha equipe vai inscrever as pessoas até preencher essas vagas. E tem um grupo que é à noite e um grupo que é à tarde. Tem duas opções de horário, não é isso? Sim, porque tem as mãezinhas que às vezes à tarde os filhos estão na escola, é a hora que elas podem e tal. Bom, doutora Márcia, além desse grupo terapêutico para mulheres que você trabalha aqui no seu consultório, quais são os outros atendimentos que você oferece? Porque você é uma psicóloga completa, não é isso? Bom, já tem um tempinho de estrada, né? Então já deu para adquirir várias ferramentas na caixinha de ferramentas. Mas eu atendo a partir de 14 anos, né? Então eu atendo de adolescentes para cima, atendo individual, atendo casal e atendo em grupo, né? O grupo de mulheres. E assim, tem algumas teorias de base. A minha primeira escola que eu passei foi a psicanálise. Então tem uma psicanálise aqui no fundo, de uma escuta psicanalítica ainda. Sou consteladora e também trabalho com as abordagens humanistas. Maravilha. Bom, doutora, foi uma satisfação receber você aqui no programa. Você é muito gente boa, gente mais bonita pessoalmente ainda, viu? Obrigada de coração. Eu que agradeço e eu digo mesmo, gente, ela é uma querida. Eu já acompanhava ela, a gente trocava ideia às vezes no online, né? Mas ela é muito mais simpática, vocês que não sabem o off que teve essa gravação, tanto que a gente riu aqui. Aí na hora de que ligava a câmera a gente ficava um pouco mais confortadinha. Disso e tudo. Mas olha, uma alegria. Sempre que precisar eu estou à disposição, viu, minha querida? Doutora, sucesso pra você, viu? E até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense. Motortem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motortem, mais uma empresa do grupo Tratortem. Pessoal, vocês viram só que bate-papo gostoso tivemos com a doutora Márcia Gaioso? Fantástica essa terapia em grupo, não é mesmo? Então você, mulher, já compartilha com a sua amiga, com a sua família, com as suas mulheres da sua família. Vamos participar desse grupo que vale muito a pena. Precisamos nos autoconhecer e isso vale para tudo na nossa vida. Então fiquem ligadinhos que essa terapia começa agora em agosto, viu? Quer assistir novamente essa matéria? Acesse o nosso canal no YouTube aqui com esse QR Code. Lá você assiste esse programa e todos os nossos programas. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Beijos e tchau, tchau.